Oi, Roberta, vamos às dúvidas que você tem aqui. Então, no primeiro exercício aqui, nesse número 2, aqui ele está pedindo para a gente calcular, então, o resultado da função, sendo de x vezes o y. Aqui tudo certinho, você multiplicou o x vezes o y, só que na hora de fazer a conta aqui, você deixou a sua calculadora em graus, por isso saiu esse resultado aqui. Quando a gente está usando π nas nossas continhas, isso significa que a gente tem que usar a nossa calculadora em radianos. Quando a gente coloca ela em radianos e usa o π na conta, a gente encontra esse resultadinho aqui, tá? Quando você coloca ela em graus, vai sair esse resultado que não é o certo. Se você quiser deixar a sua calculadora em graus, é só você trocar o π por 180. Ó, aqui eu troquei o π por 180, calculei em graus na minha calculadora e eu encontrei exatamente o mesmo resultado do que eu tive quando eu calculei em radianos, tá? Então sempre vai bater o resultado, só não vai bater quando você estiver fazendo da forma errada, tá? Então quando tem π, a gente tem que colocar a calculadora em radianos, tá bom? Nessa segunda aqui, você pede para fazer o esboço do domínio das funções. Você achou o domínio aqui certinho. Uma outra forma de escrever isso daqui é isolar o y. E aí eu fico com 2, o menos x passa para lá mais x. Então, o y é maior ou igual que 2 mais x. 2 mais x é uma reta, exatamente essa retinha aqui, ó. Essa retinha azul mais escuro é a reta 2 mais x. E o y precisa ser maior do que essa reta, ou seja, o y maior está aqui para esse lado de cima dessa reta, tá? Então, se eu fosse com o y menor, se tivesse desse jeito aqui, 2 mais x, eu ia pegar a parte de baixo da reta, tá? Então, esse é o esboço, que é o desenho do domínio. Aí, agora na 8, só um detalhe, eu usei o GeoGebra, tá? Para fazer esse desenho, para você ver ele, ó. Tanto o y menos x maior ou igual que 2, quanto o y maior ou igual que 2 mais x, né? Que são esses dois exemplos aqui que eu te dei. Elas vão dar exatamente o mesmo desenho. Agora, usando o GeoGebra de novo, só que agora para o item 8. Tá, você pegou então a parte de baixo, né, e tem que ser diferente de zero. Passou o 25 lá para o outro lado, e aí a gente tem que o 25, ele é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, você teve aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser diferente de 25, certo? O que é o 25? O 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Cuidado com essa raiz aqui, tá? Não é a raiz que entra aqui e isso daqui não vai acontecer, porque tirar a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado não é a soma, tá? Então, isso aqui não tá certo. Então, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado, tá? O 5 ao quadrado é que vai ser o teu raio. Então, até essa parte aqui do desenho, inclusive, não tá certo, né? A gente pode conferir aqui, deixa eu arrumar pra gente ver como que fica, então, essa conta. Então, deixa eu trocar aqui e aí a gente faz tudo certinho. Então, eu tenho lá x ao quadrado mais y ao quadrado. Precisa ser diferente, no caso a gente só coloca igual para a gente ver como que ele é, né? Então, 5 ao quadrado aqui. Então, a gente tem essa circunferência aqui de raio 5, né? Então, circunferência de raio 5. Aqui eu tinha colocado raiz de 25, mas estava errado, eu também me confundi. Então, o certo é esse daqui. 5 elevado ao quadrado é o lugar do 25. Eu não vou tirar a raiz dos dois lados da equação, tá? Ela vai ficar desse jeitinho aqui, ou seja, o 25 é 5 ao quadrado, portanto, o raio dessa circunferência aqui é 5. E essa é a região que eu estou falando. Mas o que é que eu tenho que pensar nesse desenho? Veja que eu estou falando que é diferente da circunferência, né? Então, o que tem que ser na minha continha? Vão ser todos... Deixa eu até tirar o desenho aqui, porque daí a gente consegue desenhar em cima e rabiscar. Aí fica mais fácil de ver no desenho. Então, esse aqui estava errado. Agora eu vou colocar o certo, que é esse aqui. Pronto. Então, o que eu tenho? Eu preciso que seja diferente da circunferência. O que é diferente da circunferência? É tudo menos a circunferência. Então, quem que é essa região? É tudo do lado de fora, tudo do lado de dentro, exceto a circunferência. Então, se a gente fosse fazer o desenho disso daqui, na realidade, seria algo assim, ó, uma circunferência pontilhada. Então, eu faria uma circunferência pontilhadinha.
para dizer que ela não está inclusa e iria pintar todo o resto dessa região aqui. E ia acusar, né, que esse raio aqui é 5 para essa circunferência. Então, eu tenho tudo pintado, menos a parte da circunferência, tá? Então, no GeoGebra a gente não consegue fazer esse desenho, mas a ideia seria essa. Aqui eu vi que você colocou uma dúvida, né, um comentáriozinho sobre essa resposta. Eu vou falar para você como que ela foi encontrada. Então, ali eu tenho 25 menos 1, deu 24, a raiz disso é 4,89, que é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 6, né? Na calculadora, essa resposta é a mesma. Como que eu encontrei isso? Bom, o 24 eu consigo fatorar ele, né? Então, vamos dividir entre números primos. 24 dividido por 2 dá 12, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Fiz a fatoração, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 dá 24. Aí eu vou arrumar essas contas aqui usando expoentes. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, vezes esse 3 que sobrou aqui. Então, isso daqui é 24. Aí eu posso reescrever esse 2 ao cubo como sendo 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, né? Multiplicação de potência na mesma base, eu repito a base e somo os dois expoentes, né? 3 mais 1 vai dar 3. Aí, eu posso juntar esses outros dois elementinhos aqui, ó. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, ficou 2 ao quadrado vezes 6, certo? Isso daqui é a mesma coisa que 24. E aí, eu vou fazer essa troca. Então, a raiz de 24, eu vou reescrever como sendo 2 ao quadrado vezes 6, que é o que eu achei aqui, né? E aí, isso daqui, nas propriedades de raiz, eu posso escrever como o produto, né? Então, já que eu tenho uma multiplicação aqui no meio, eu posso fazer a raiz do 2 ao quadrado vezes a raiz do 6. A raiz do 2 ao quadrado vai cortar esse 2 com a raiz, então vai ficar só o 2, que vai multiplicar a raiz do 6 que sobrou. Então, por isso que ficou 2 raiz de 6. Agora, aqui na 13, você escreveu esse pedacinho aqui, mas só por via das dúvidas, eu queria te passar isso daqui, né? Aqui tá negativo, aqui tá certinho, mas só para garantir que você não pensou nisso aqui. O que é essa parte de cima? Essa parte de cima, né, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que é o que está aparecendo aqui, é esse produto notável, né, que é o x menos y ao quadrado, né, que vai dar esse cara aqui. Então, você faz a troca disso por isso, então ficou o x menos y ao quadrado divididos pelo x menos y lá embaixo. Esse x menos y ao quadrado é a mesma coisa que x menos y vezes x menos y, que é exatamente o que você escreveu aqui, e aí sim eu posso cortar esse com esse e vai sobrar só o x menos y. Então, acho que só para garantir, né, que eu vi que você escreveu isso, então esse aqui não está certo. Agora aqui na 18. Então aqui bem certinho, né? Você fez bem certinho aqui, multiplicou pelo conjugado, né? Que é a parte positiva desse daqui, em cima e embaixo. Beleza. Aí na multiplicação, cuidado na hora de colocar parênteses. Se você não coloca esse parênteses aqui, a impressão que dá é que você está fazendo só o 4 vezes isso daqui, tá? Então muito cuidado na hora de fazer uma prova, sempre lembra de colocar o parênteses ali para a gente não se confundir. Beleza, colocando parênteses ali, o que a gente tem? Também aqui nessa parte de baixo eu percebi que você colocou esse parênteses aqui, mas o parênteses ele é aqui, porque ó, eu fiquei com a parte aqui a menos b vezes a mais b, como você percebeu, é a quadrado menos o b ao quadrado, né? Que é uma fórmula que a gente tem. Então, ficou o a ao quadrado, que é o raiz de x mais y, menos o b ao quadrado. O b é 2, não é menos, porque ó, na nossa fórmula, né? Então, eu tenho a mais b vezes a menos b, isso aqui é a ao quadrado menos b ao quadrado. Esse menos aqui é da fórmula, esse menos é da fórmula e esse mais é da fórmula. Então, esse menos e esse mais fazem parte da fórmula, esse menos também. Então, o 2 vem sozinho aqui ao quadrado, tá? Então, cuidado com esse parênteses ali. Então, ele fica desse jeitinho. E aí, beleza, né? Essa raiz aqui corta com essa, vai ficar só o x mais y. Esse menos ficou aqui e o 2 ao quadrado é 4. Belezinha, ficou bem certinho, você cortou com o de cima e acabou a conta tudo certinho ali. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato novamente.